Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros! Eu sou Diego Lima e eu só queria ter o carisma do Hellboy, hein? Cara, que personagem, que personagem maravilhoso. Demais. E aqui do meu lado tá ele, Fábio Aniende. E aí, pessoal, assim como o Hellboy, eu atiro melhor com a mão esquerda. Ou não. É, boa. Nossa, temos um bandido aqui do nosso lado, hein, Felipe? Que coisa. É, eu percebi. Bom, e aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. Olá, pessoal, e quem não ouvir esse podcast até o final, eu vou socar com a minha mão direita, hein? Sim, ó. Tá todo mundo muito agressivo depois de ler Hellboy, né? Não, eu quero saber se é a mão direita da perdição, cara. É verdade. Bom, cara, hoje a gente vai falar sobre um personagem aqui que ele é meio cult, né, nos quadrinhos. Ele não tá ali dentro da Marvel, não tá dentro da DC, mas ele consegue ser grande mesmo assim, né? É um personagem de uma editora chamada Dark Horse. Mas ele faz bonito, né? Demais. Faz mesmo. A primeira história dele saiu em 1994. Eu acho que assim, nesse começo aí que a gente pode falar sem spoilers, eu acho que um negócio que me atraiu muito, pelo menos de primeira, foi o traço, né? Que eu achei um traço bem diferente. Eu conheci Hellboy pelos filmes, tá? Eu acho a grande maioria, hein, Felipe? Não assisti esse último, eu assisti os outros dois, né? E, cara, eu achei animal o conceito histórico dele, né, cara? Como ele bota, tipo assim, personalidades históricas ou mitológicas, né? Eu tava tendo que ler do lado de um dicionário, mano. Dicionário não, mas eu tava tendo que ler abrindo a Wikipédia. Porque, cara, eu falava, cara, já vi isso daí. Nesse ponto, vale a pena investir nas edições históricas. A maioria das histórias do Hellboy foram lançadas várias vezes pela Mythos, em várias encarnações diferentes, né? Uma delas é a edição histórica, que são encadernados em capa dura. E, além de ser em capa dura, vem cheio de glossários com as referências. Maravilha, então, mano. tipo, você pode ler, quando tem alguma coisa lá, tem lá a notinha do editor falando que tem um apontamento no glossário pra você esclarecer qualquer dúvida. Muito bom. Não, realmente acho que vale muito a pena, viu? Eu não sei vocês, mas eu tive a impressão, assim, eu posso estar exagerando aqui, né? Mas eu achei o Mike Mignola, né, que é o criador do Hellboy aí, ele tem aquela veia que eu vejo no Neil Gaiman. Sabe aquele apaixonado por folclore? Por mitologia. Com certeza. Sim, de fato. Meu, não tem nem como não falar isso, né, mano? Não tem como não associar, né, cara? Sem contar que ele deve ser um grande pesquisador, né? Porque você se meter no meio de tanta coisa já conhecida e mesmo assim fazer toda essa sopa, né? Ele tem que ter um embasamento, entregar cara. um material bonito, assim, Cara, eu concordo, acho comparação ideal, cara. Assim, eu diria que enquanto o Neil Gaiman é um cara, sei lá, talvez mais acadêmico, mais erudito, mais erudito, cara, o Mike Mignola, ele pega tudo isso e bota numa aventura cheia de tiro, explosão, porradaria, assim, muito mais aventuresco que as histórias do Neil Gaiman. Uma coisa que eu já ouvi falar que, Sandman é meio parado, Sandman é meio blasé e tal. Cara, eu comparando, né, o Mike Mignola com o Neil Gaiman, eu consigo te falar que o Hellboy é o oposto disso, né? Hellboy é ação frenética, não frenética, digamos assim, cara, barata, né? É uma ação frenética com conteúdo. Meu, você falou isso daí sobre ação frenética, né? Eu acho que eu também passei por isso. Cara, você tá lendo e, cara, você fica sem ar. Tem muitos momentos assim. Você fica sem ar, meu, nossa. E é bacana, porque assim, eu já li em vários lugares, né, que
E tá na cara, né? Além das histórias, você percebe. O Mike Mignola, ele simplesmente pegou todas as referências que ele tinha, coisas que ele gostava, tipo literatura pulp, histórias de folclore, mitologia, ficção de horror de segunda linha, principalmente contos Lovecraftianos. Mas isso tem demais. Não, demais. Nossa, demais. E misturou uns nazistas no meio e pronto, cara. É verdade. Tem gente que até critica sobre essa ideia de você sempre colocar nazista, porque é um inimigo fácil. Mas, cara, não tem coisa mais divertida do que bater em nazista. Sim. Não, cara, nazistas são os vilões ideais, cara. Exato. Nazistas são os vilões perfeitos, cara. Porque assim, você não consegue se compadecer com o nazista. Você não consegue. Não tem outro lado da moeda, né? Não existe outro. Não, é nazista, cara. Vamos encher de porrada. Mas toda essa história aí começou com foi um material promocional da Comic Con, né? Isso foi bem né, legal. Que o Hellboy nasceu ali. Foi tipo um fanzine, foi alguma coisa do tipo, não foi, Fábio? Na verdade, o Mike Mignola, acho que ele tinha feito uma arte, né, que era uma arte até bem diferente do... lógico, né, ele foi desenvolvendo com o tempo, né, mas acho que a primeira vez que ele escreveu Hellboy em algum lugar, era um demônio muito mais demoníaco, digamos, do que o Hellboy que a gente vê na versão definitiva. Mas ele até, acho que, se não me engano, segurava uma espada, um machado, e aí ele escreveu embaixo Hellboy. Assim, o que acabou sobrando daquilo foi basicamente só o nome, né? O Hellboy, né? E aí ele foi desenvolvendo. E aí, cara, você vê vários desenhos, vários sketches dele, onde primeiro ele tinha uma equipe, e um dos integrantes seria o Hellboy, e aí você, olhando pra equipe, você vê que os demais personagens seriam o que viria a ser o Biro de Pesquisa e Defesa Paranormal, que é o órgão onde o Hellboy atua, né? Uhum. E aí você vê que aos poucos ele viu que, tipo, em vez de focar na super equipe que ele queria, seria muito melhor focar diretamente no personagem. E aí ele acabou indo desenvolvendo. Uma das coisas que tinha lá desde o começo era a mão direita muito maior do que a mão esquerda, né? E aí sempre foi um dos mistérios do personagem. A primeira história, e uma das que a gente vai abordar aqui, tem o auxílio de um veterano dos quadrinhos, né, escrevendo. Eu até li, né, que ele chamou esse cara pra ajudar ele porque ele tava um pouco inseguro com a história. Ele tava confiante com o desenho, mas ele falou, cara, acho que pra primeira história eu preciso de um cara um pouquinho mais experiente, né? Não, e ele chamou John Byrne, cara. John Byrne, né? Um cara classicaço dos quadrinhos, né? Do Superman, né? Cara, Superman, X-Men, Quarteto Fantástico, Tropa Alpha, muita coisa, muito material próprio dele mesmo. Cara, John Byrne ele não é só um puta num desenhista, ele é um puta num roteirista também. E a gente vê por quê. Ele deu uma boa ajuda lá pro Mike Mignola, provavelmente deu várias dicas também, aí o Mignola se sentiu mais seguro pra seguir escrevendo e desenhando sozinho nos anos seguintes. E aí posteriormente só escrevendo. Chega uma fase do Hellboy em que o Mignola deixa de desenhar e passa para outro, que é o Duncan Fegredo. Nossa, sério, Fábio? Que interessante. É um cara que até emulou bem o estilo do Mignola. O desenho, ele sofre alguma coisa? Com a mudança? Com a mudança? Cara, não, continua bom. É assim, é meio diferente, o Duncan Fegredo tem o estilo próprio dele, mas ele segura bem as pontas. Assim, emula bem o Mike Mignola. Emula bem sem deixar de ter o estilo dele. E sem ser uma cópia descarada, mal feita também, Exato. Né? Tem esse problema. Tem muita gente que compara o traço do Mignola com um pouco do expressionismo, né? Assim, o que dá um ar um pouco mais artístico ainda aos desenhos. Cara, eu vou dizer uma coisa que, assim, eu não sei vocês, mas pra mim é como se fosse uma arte feita pra ser em preto e branco, e aí ele simplesmente põe umas cores chapadas ali. Sim. Verdade. Entendeu? É meio como se você prestar atenção, tem lá os tons de preto, tem as rachuras, os tons de preto, tudo como se deve ser, e você vê que são todas cores bem chapadas mesmo. O Hellboy, ele não tem tons de vermelho. Ele é vermelho e pronto. Ele tem uma tonalidade de vermelho. Você vê isso até na sombra, né? Que é aquele cinza bem chapadão, assim, que você não vê em outras HQs. É um negócio meio cru mesmo, né? Sabe onde você vai ver isso? Nas HQs da Bonelli. Que é uma arte feita pra ser preto e branco. Fora isso, né? Óbvia inspiração do Mignola é o Jack Kirby, né? É verdade. Ele tem esse traço que traz um pouco pro desenho clássico, né? Também. Sim.
dos quadrinhos. Aquele negócio meio quadradão e bem, sei lá, cinético, né? Como parece que os personagens estão sempre em movimento. Pra quem gostar dos desenhos do Mike Mignola, ele também já desenhou o Drácula, né, do Bram Stoker, e também já fez um Alien, né? Não sei se vocês já chegaram a ver. Não. É bem bonito, assim, e tem o roteiro do David Gibbon, se eu não me engano. Caramba, que da hora, pô, vou dar uma olhada nisso aí. Um quadrinho clássico do Mike Mignola, só desenhando. Quem escreveu foi o Jim Starlin. É o Odisseia Cósmica, da DC. Odisseia Cósmica. Esse daqui tô pra ler, inclusive, Fábio. Tá aqui na pilha, mas não li ainda não. Não, sensacional. Porque querendo ou não, né, ele já navegou ali, né, na Marvel, na DC, mas ele se encontrou mesmo, foi fora desse eixo, né? Verdade. Ele tinha a ideia pra fazer o personagem dele, né? E aí ele aproveitou que logo lá no surgimento da Dark Horse, né? A Dark Horse chegou a ser a terceira maior editora de quadrinhos lá dos Estados Unidos, né? Por um tempo. Mas aí logo depois surgiu o Image, umas outras tal, e ela acabou ficando ali, né? Mas logo no surgimento eles queriam ter um universo de super-heróis também. E o Hellboy era um dos personagens, né? Era um personagem já feito por Mike Mignola, e o Mike Mignola fez esse personagem pra fazer parte desse universo. Assim como o John Byrne criou personagens pra esse universo também, se não me engano, Frank Miller e alguns outros. Caraca, hein, meu? Não, olha... Que legal. Mais uma vez, a minha percepção sobre como a gente começa a olhar um pouco com mais detalhe sobre o escritor, né? Você vê que o cara, ele pensava um pouco diferente mesmo, porque as revistas, né, do Hellboy não tem um período mensal, né? Ele fala que ele é lento para desenhar. Então ele foca em histórias fechadas, né? Faz minissérie, faz álbuns, mas não tem aquela periodicidade, né, de sair. Isso mesmo. Ele vai fazendo, vai desenhando, quando tiver pronto sai, né? Ou seja uma minissérie, seja um especial, ou alguma coisa assim. Realmente, depois que ele deixou o desenho na mão de outros, né? Começou a sair histórias de Hellboy com mais regularidade. Inclusive spin-offs também. Existe um spin-off bem famoso que um dia, quem sabe, a Mitos não relança de forma completa por aqui, que são as histórias do BPDP. Que são histórias próprias, estreladas pelo Abe Sapien, pelo Lee Sherman, etc., sem o Hellboy. Tem todo um universo de Hellboy tem também, tanta né? personalidade que vive sozinho, né? Uhum. Bom, e hoje a gente vai falar de um clássico, né? A gente vai falar... Com certeza. Assim, na verdade, assim, pesquisando, eu encontrei 3 clássicos do Hellboy e a gente vai falar de 2 hoje. A gente vai falar de O Despertar do Demônio, que ganhou o prêmio Eisner aí, nossa, o prêmio máximo dos quadrinhos. A gente vai falar de Sementes da Destruição. Que é o primeirão. É o primeirão. E tem um que a gente já pode reservar para um próximo programa, porque eu tenho certeza que o Hellboy vai voltar aqui, que é A Mão Direita da Perdição, né? Com certeza. Cara, A Mão Direita da Perdição, se não me engano, é uma coletânea de histórias soltas. Deve falar bem sobre o universo, né? Não, com certeza. Com certeza. O legal é que, assim, apesar de serem minisséries, essas minisséries vão dando uma continuidade, né? Vão dando uma cronologia para as coisas que vão acontecendo. E é legal falar de cronologia no Hellboy, porque existem vários períodos de tempo do Hellboy. Então, assim, e hoje em dia meio que saem séries abordando vários desses períodos. Tem lá o período em que ele era do BPTP, depois tem o período em que ele se demitiu do BPTP, mais que isso seria spoiler, tá bom? Então não vou falar. Mas tem umas coisas aí e, assim, são abordados vários desses períodos. Porque o Mike Mignola, assim, tem bastante situação cômica no Hellboy. Tem uma história solta dele, que inclusive saiu numa edição especial do Hellboy Day, que a Mitos patrocinou, que o nome da história é Cabeças. Que, assim, ele simplesmente queria fazer o Hellboy enfrentar umas cabeças voadoras. Por que não, né? Por que não? Aí ele pesquisando, né, viu que no folclore japonês ou chinês tinha alguma coisa assim, né, de uns fantasmas que eram umas cabeças, botou o Hellboy lá no Japão enfrentando as cabeças, cara. Mano, demais, cara. Eu acho que essa ideia de não se levar a sério, eu acho que é o que mais enriquece o universo do Hellboy, né, cara? Sim, demais isso. Da hora mesmo. E hoje a gente vai pegar esse compilado de histórias, esse catadão, porque, assim, pros fãs de quadrinho, esse termo é muito utilizado na Marvel, né? Que ele faz aqueles encadernados gigantes, né? Sim. A Sim, DC faz fato. também. Faz também, né? Só que é curioso que o Hellboy, esse primeiro, ele não é tão grande, né?
Não, ele tem umas 300 e tantas páginas. O 2 é um pouquinho maior e o 3 é o maior de todos até então. A gente escolheu essa história, acredito eu, que é porque talvez seja o melhor jeito de você conhecer, o melhor formato de você conhecer o personagem, porque parece que tudo de principal tá aqui, né? Nesse primeiro volume. Nossa, não, pra mim aqui tava o filme inteiro. Eu achei algumas diferenças, mas eu acho que achei em personalidade de personagens. Mas isso aí a gente pode discutir. Personalidade com certeza, mas eu acho que assim, no plot como um todo, assim, tá, gente, isso daí tô falando de um Felipe aí que vê esse filme faz acho que 10 ou 15 anos, eu não lembro de quando ele é. Sim. Tá? Eu vi no cinema e nunca mais. Caramba, tá? Que legal. Então, mas eu gostei, tá? Eu acho o primeiro Hellboy bem fiel às HQs, cara. Eu acho bastante fiel. Eu não falo do 2 porque eu não vi, mas o 1 é bem fiel. Isso, assim, eu tô sentindo realmente, assim, de tudo que eu li, eu tive aquela sensação de, caramba, eu tô lendo o que eu assisti, sabe? Bom, então, né, só voltando aqui na edição que a gente vai falar, hoje a gente vai pegar os arcos da Semente da Destruição, os Lobos de Santo Agostinho, o Caixão Acorrentado, o Despertar do Demônio e Quase um Deus. E ainda tem umas histórias curtas ali no meio, mas, cara, é imperdível. Se você não conhece Hellboy ou só conhece o Hellboy do filme, é imperdível você ir atrás desse primeiro volume, né? Vale muito a pena mesmo. Vale a pena comentar? De fato, o Diego comentou que o melhor jeito de conhecer o personagem atualmente é pelo Hellboy Omnibus Volume 1. O Hellboy já é um personagem já antigo no Brasil. A Mitos já lança quadrinhos do Hellboy há bastante tempo, já lançou várias minisséries. No começo lançava minisséries, edições especiais. Depois de um tempo começou a lançar uns encadernadinhos menores. Hoje em dia, basicamente o que é lançado de Hellboy são duas versões. Uma é a edição histórica de Hellboy, que o objetivo é pegar tudo lá desde o começo e, como eu já falei antes, sempre trazer com informações de referência nos glossários, etc. É um trabalho bem completo e está no volume 11, se não me engano. Fora isso, edições novas são lançadas em formato encadernado em capa dura. Também edições novas, quando eu digo, sei lá, publicações como Hellboy, o PPTP ou outras histórias. E tem aqui a versão Omnibus. Qual é o objetivo da Mitos? É lançar toda a cronologia principal do Hellboy, que seriam desde o surgimento até os confrontos dele com Rasputin e o desenrolar da história. Isso seriam os 4 primeiros volumes. Depois os volumes 5 e 6 vão ser tudo que seria considerado histórias soltas, one-shots, minisséries que não pesam tanto na cronologia do personagem, mas que também são muito boas. Interessante. Então, para quem quer conhecer agora, correr atrás dos ônibus, que vale bem a pena. Muito bom. Bom, mas é isso aí, pessoal. Agora vamos lá conhecer as histórias de origem do nosso detetive paranormal. O maior detetive paranormal. O maior, com certeza, em tamanho, em altura, em força, em tudo. Opa, e aí, tem recados pra hoje? Opa, temos sim, né? Vamos ouvir? Vamos nessa. E aí, galera do HQueiros, aqui é o Jean do Fala Mais Bebe, uhul! E aí, pessoal, beleza? Acabei de ouvir os 10 melhores filmes de heróis do mundo na lista de vocês, altos episódios. Pedir desculpa aí primeiro pelo barulho aí, que onde que eu moro aqui, o sul aqui tá tudo liberado, então a correria aqui na rua, movimento louco, porque aqui no sul essa pandemia aí é por causa dos chineses que queriam vender máscara e fizeram um vírus no laboratório para poder aumentar a produção de máscaras aí e quebrar a economia no mundial. É uma loucura. Aqui o pessoal do sul é tudo bitolado. Cara, adorei a parte dos heróis que vocês foram falando, dos filmes. Concordo com a maioria, cara, muito massa. Eu colocaria alguns assim, mais à frente, outros mais atrás, mas isso aí normal, né? Mas um que pra mim que estaria lá em cima e vocês não mencionaram foi o Scott Pilgrim. Pô, o Scott Pilgrim é o melhor herói de todos, pô. O cara dá uma camaçada de pau no Capitão América vegano. Abraço, galera. Abração pra vocês aí. Continue assim que vocês são foda. Ô Gian, muito obrigado aí pelo seu comentário, tá? Excelente, viu? Realmente o Scott Pilgrim faltou aí. Eu também acho um excelente filme, viu?
Acho que eu até não sei se na minha cabeça não passou como herói, mas realmente ele é um herói, né? E é um excelente filme. O que vocês acham aí? Assim, eu até lembrei de Scott Pilgrim, mas assim, eu não considerei um super-herói. Mas assim, mas realmente, se fosse pra não pesar super-herói, fosse baseado em quadrinhos, eu entraria no meu top 10 com certeza, cara. Com certeza. Cara, eu adoro esse filme. Adoro esse filme. Não, e eu acho que assim, tanto o filme quanto o HQ e até como adaptação, eu vou dizer que eu acho uma adaptação muito boa, viu? Sim, eu gosto bastante também. Eu gosto bastante. O pessoal reclamou um pouco do protagonista, que ele... Falaram que ele tinha cara de bobão e tal, mas, porra, eu achei que casou muito bem, cara. Eu acho que ficou bom. Cara, a única coisa que eu tenho pra dizer sobre isso é que não dá pra fazer lista. Sempre falta cara. Alguma coisa. Sempre falta. A gente acaba de gravar, já fica triste que esqueceu de outra. Não, se você fala que vai ser 10, você quer colocar 11. Se você fala que vai ser 20, você quer colocar 22. Exato, exato. Cara, eu acho que se você quer colocar 11 filmes no seu top 10, você tem que colocar 11 filmes no seu top 10, cara. Eu sou dessa opinião, cara. O Fábio fez isso. O Fábio fez isso, verdade. É isso aí, né? É isso aí, cara. Lista é isso. Eu acho que o legal da lista é quando ela continua, né? Por exemplo, o Jean aí mandando mais uma indicação e tal. Então eu também convido os outros padrinhos, os nossos ouvintes que ouviram o episódio, mande sua lista ou fale aquele filme que faltou. Interaja com a gente aqui de algum jeito pra gente saber, né? O que faltou. Concorde ou discorde, né? Exato. Com certeza. Exatamente, isso aí. Acho que a lista funciona pra isso. Isso aí. Bom, vamos aproveitando aqui, já vamos agradecer os nossos padrinhos nominalmente. São eles que ajudam aqui a gente a manter esse projeto. Então vamos agradecer aqui ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seiji e ao Fernando Petrucci. Pessoal, muito obrigado, vocês são extremamente importantes. E ao padrinho, que não é mencionado aqui no programa porque não faz parte da recompensa, nós também temos um grande agradecimento, né, pra você, assim, você também é muito importante pra gente. Com certeza. Só um último comentário. Jean, mande uma mensagem aí se você ainda estiver vivo, se você não tiver sido atropelado ou algo do gênero, tá bom? É verdade, tá né? Bom? Estamos preocupados. Vamos esperar o Jean ansiosamente no nosso próximo episódio. Exatamente, né? Tava um barulhão lá. Mas isso aí faz parte mesmo. E hashtag fica em casa, hein? Bom, pessoal, vamos chegar de papo aqui. Vamos direto agora pro nosso Centro de Investigações Paranormais. Hellboy, como o nome diz, né? Não é bem um garoto, né? Já tem lá seus 50 anos quando essa história aqui começa, né? Mas, do ponto de vista da raça dele, ele é sim um garoto. Porque ele envelhece muito devagar. Então ele viveria milhares de anos. Então assim, ele é um demônio invocado do inferno em um ritual de magia negra perpetrado por uns nazistas no meio da Segunda Guerra Mundial. Mas já pro fim da Segunda Guerra Mundial, né? Parecia que era a única arma, né? Assim, tipo, a última cartada, né, que eles tinham pra tentar ganhar a guerra, né? Sim. E é legal que nesse ponto o Mike Mignola, ele se apoia em um dado já que é bem fundamentado, que é bem conhecido, que eram os interesses dos nazistas, do próprio Adolf Hitler no oculto, né? Uhum. Tem vários relatos deles procurando rituais de magia, armas mágicas, conexão com o mitológico, né? E então ele pega esse gancho e bota o Rasputin no meio. Figura histórica, controversa, né? Controversa pra caramba. E assim, o próprio Rasputin é o mago que ele teria morrido na Revolução Russa, né? Onde os czares foram derrubados, né? Ele teria morrido lá na década de 1910. Aí a gente descobre que ele tá vivo em 1940, trabalha com os nazistas e tá fazendo de tudo pra invocar um demônio, né? Eu posso fazer um parênteses aqui? Vai lá. Porque assim, o Rasputin sempre foi sempre uma figura muito enigmática e tal, né? E aí eu acabei caindo por curiosidade numa série da Netflix chamada Os Últimos Czares, que ela conta exatamente os últimos anos da monarquia russa. E cara, é uma série pequena, tem acho que 6 episódios, é linda a série e tem o Rasputin. Cara, eu acho que é
é um dos melhores atores que eu já vi, cara. É muito boa mesmo. Eu deixo aqui de uma recomendação. Eu sei que é um parênteses aqui na história do Hellboy, mas quem gostar do Rasputin do Hellboy vai assistir essa série da Netflix, porque tem um negócio muito legal lá, cara. Os últimos Kizares. Muito eu acho que eu já vi interessante. chamada dessa série na Netflix, cara. Ah, legal. Se você pesquisa sobre termos históricos, uma hora vai aparecer pra você lá. Pô, da E hora. assista. Pô, que bacana, Vale meu. a pena. Não, eu vou procurar sim. Vamos lá, continuando, o Rasputin, ele faz a invocação, ele faz o ritual mágico para invocar o demônio do inferno. Quem surge é o Hellboy. Só que dá meio errado, porque o Hellboy ele aparece a vários quilômetros de distância de onde os nazistas estão. E ele aparece em uma igreja já meio destruída na Inglaterra, onde tem um grupo de pesquisadores paranormais acompanhados pelo exército dos Estados Unidos. O que já era um pessoal, né, que tava investigando o que os nazistas estavam fazendo, né? Porque acho que tinha uma senhora paranormal que havia pressentido que os nazistas iam aprontar alguma, né? Ora, né? Nossa, que paranormal. Pois é, né? O nazista vai aprontar alguma. Que poderes, né? Exatamente. Mas assim, num baita de um golpe de sorte, os nazistas aprontam, mas são os americanos que acabam ficando com o Hellboy. O Hellboy ele é invocado e ele surge na forma de um garoto mesmo. E ele é criado pelos americanos, né? Criado pelo professor Trevor Bruthorn. E é isso aí. Aí temos um salto cronológico de uns 40 anos, não, 40? Quase 50 anos no futuro, e aí a gente já vê o Hellboy crescido, aí ele já tá naquela forma clássica dele, né, que, diga-se de passagem, cara, é muito legal, meu. Sim, o que é interessante é que essa é a primeira história, e ela já te deixa uma pulga atrás da orelha, porque te apresenta um personagem com 50 anos, tipo, que já é experiente no que ele faz, e você fala, eu quero saber o que ele fez antes, né, como é que ele chegou até aqui. Então parece que é uma jogada, né, do Mike Mignola pra fazer, vocês querem mais? Vai ter mais, né? Eu achei interessante isso. Essa é uma jogada legal, é aquele lance que eu falei da cronologia do Hellboy. Você quer saber o que ele fez antes? Então, existe um spin-off com o que ele fez antes. Então, existem minisséries e tal, e tá saindo, tá lançando, toda hora Mitos lança alguma coisa. Legal. E, cara, só abrindo um parênteses, acho que talvez ele tenha roubado essa ideia aí do criador do Conan, o Robert Howard, que quando o Howard criou o Conan, ele fez a mesma coisa. Em uma história o Conan tinha 18 anos, era um ladrão, na história seguinte ele tinha 50 anos, era um rei. Tipo, então os caras se perguntavam, mas o que esse cara fez nesse meio tempo? E aí o Howard ia, assim, nas poucas histórias que ele escreveu, ele meio que preenchia as lacunas, e depois deixou muito espaço para os escritores seguintes, quadrinhos, etc. Ah, bacana. Que também é um outro universo riquíssimo, né, Fábio? Demais. Uma hora ou outra pinta por aqui, né? Sim. A gente tem que treinar, malhar um pouco mais pra ele aparecer aqui, né? Vai que... Não, mas o Hellboy não é franzino não, meu. Não é. Assim, a gente tava falando do visual do Hellboy, cara, eu acho demais, porque assim, ele é um diabão. Ele tem cauda de diabo, ele tem os pés dele são cascos. O que eu acho mais da hora é, mano, aquela mãozona enorme direita, que tipo, nossa, de pedra, né? Cara, e assim, é legal que não são as duas, assim, não, é só a direita, cara. E você pensa, porra, mas por quê? Mas o que tem na mão desse cara? E assim, é simplesmente uma mão de pedra. E ele não é de pedra, mas a mão dele é. Exato. Cara, e é animal. Mas pra mim a parte mais da hora são os chifres cerrados dele, velho. Chifres cerrados. Mano, cara, é muito bacana, é um visual sensacional, cara. É incrível. Que, pra mim, esses chifres me parece um símbolo dele negando a origem dele, né? Com certeza. Me parece que ele tá andando com uma placa assim, tipo, eu pareço um demônio, eu sou um demônio, mas eu não sou esse demônio que você espera, né? É meio que isso. É aquele negócio, beleza, eu sou um demônio, mas eu não quero ser um demônio, eu não ligo pra ser um demônio. Tem uma frase bem legal no meio dessa história, que ele fala, cara, eu vivi 50 anos sem saber nada da minha origem e eu tô muito bem assim. Eu acho que não importa, né, de onde você vem, sim, o que você tá fazendo, né? E porque ele foi criado também, né? Ele se preocupa muito
como ele foi criado, né? Tem que ter um coração muito bom pra pegar um demoninho criança e criar, né, cara? Com certeza. É uma pessoa diferente. Eu já disse, pai é quem cria. Exato. Não, bom, mas de fato é isso mesmo. O Hellboy ele é criado, né, pelos estadunidenses, né, em especial pelo professor que encontrou ele, que é o Trevor Brutholm. E aí a gente tem início a nossa história, né? Que é um encontro do Hellboy com o pai adotivo dele. E aí acaba acontecendo aquela fatalidade, né? Com o pai dele, que o pai dele meio que já previa que uma hora uma maldição ia chegar nele, né? Ia chegar o dia dele. Não, e é engraçado que aí a gente tem essa maldição aí dos sapos, que também é quase uma praga, né? Ela é um símbolo, né, de mau agouro, né? Tá bem presente na cultura pop, assim, em geral. É verdade. Esses sapos. Bom, e aí a gente tem aquela veia mais investigativa, né? O Hellboy, de fato, ele vai querer entender o que aconteceu com o pai dele, né? E aí que as coisas começam a ficar mais interessantes, digamos assim. E aí e aí eles vão parar na mansão Cavendish, que é uma família de exploradores que tem uma característica bastante peculiar, né? Todas as gerações morreram tentando descobrir alguma coisa na Antártida que eles não sabem o que é, porque, óbvio, eles não descobriram. Mas, assim, será que não existe uma percepção de que se não deu certo com o meu bisavô, com o meu avô, por que eu vou, né? Cara, os caras têm aquele negócio de neura, né? Eu vou terminar o trabalho do meu pai. Nossa senhora. Sei lá, cara, eu acho que faltou um discernimento ali pra saber que não é seguro. Com certeza faltou, né? Alguma coisa com certeza faltou, cara. E aí, cara, eu vou te falar que essa ideia, né, deles indo na casa da mulher lá que tava viva ainda, que tava na mansão, né, na mansão da família, me remeteu muito a uma história clássica de detetive, sabe? Eu não sei se é porque eu já li bastante Agatha Christie, mas tem muito esse negócio da mansão, das pessoas que se reúnem, dos mistérios que acontecem à noite. Me lembrou muito isso. E cada um passa a noite no seu quarto, né? Isso. Sim. Aí tem um grito do nada. Me lembrou muito essas histórias assim. Não, Mas lembra mesmo, não sei se é uma referência, né, do com certeza. Mike Mignola. A gente também tem aí ele apresentado aos outros integrantes do Bureau, que é o Abe, né? Que é o Homem-Peixe, né? E a Elizabeth Anne, né? A Sherman, né? Que ela é a piromaníaca. Pirocinética, né? Poderia falar assim. Pirocinética, exatamente. Não, dois personagens bem legais, né? O Abe Sapien. Putz, com certeza. O Abe Sapien tem, inclusive, ele tem uma minissérie própria, que acho até que o nome é A Praga dos Sapos. Não, isso é do BPD. Caraca. Não, esse é do BPDP. O do Abe Sapien é o Afogado. Que a Mitos lançou uma vez no Brasil e bem que podia relançar. É um personagem que ele realmente me deu vontade de conhecer um pouco mais, assim, sabe? Tem um background. Com certeza, foi bacana. Foi bacana mesmo. E você chegou a comentar, Felipe, sobre o filme. Essa é uma da diferença que logo que eu tava lendo já me bateu. Porque no filme ele parece que ele lê os pensamentos das pessoas, né? O Ape. Se eu não me engano, ele pega na mão, alguma coisa assim. Nossa, eu não lembrava disso. Aqui não... E esse é um poder que ele não tem, né? Pelo menos nesses primeiros arcos aqui, ele não tem isso. Eu não lembro dele ter isso nos quadrinhos, não, cara. Então. Bom, sei lá. Assim, a gente sabe que o Mike Mignola estava envolvido na produção dos 2 primeiros filmes, né? Ele deve ser um amigão do Guilherme Del Toro, porque ele participou também do Labirinto do Fauno e participou também da A Espinha do Diabo. Não, e eu descobri que até no Blade 2, ele deve ser amigão. Ele deve ser amigão. E é um negócio curioso, né? Porque é outro cara também que ama brincar com mitologia, né? Sim. O Hellboy era um prato cheio pro Guilherme Del Toro, né? E tem tudo a ver, né, com o visual que ele gosta de criar nos filmes, né? Mas eu acho que em algum momento deu errado essa parceria aí dos dois, porque era pra ter saído um Hellboy 3 e não rolou. Às vezes, assim, eu não sei o quanto que tava rendendo de dinheiro também, né? Sim, pode ser. Vou ser sincero, que eu acho que, assim, o Hellboy é muito aquele... o que o pessoal usa agora, aquele clássico cult, né? Sim. Eu acho que se pagou, mas eu não sei, ficou assim... nisso. Até tô vendo aqui, parece que ele custou 85 milhões, o segundo, rendeu 160, dobrou.
Mas acho que assim, se tivesse vontade, eles já teriam feito o terceiro logo em seguida, né? Então, eu acho que o Guilherme Del Toro queria, mas eu não sei, eu acho que alguma coisa lá com o Mike Mignola, não sei se o Mignola não gostou de alguma coisa nos filmes, aí embarreirou e disse que o Mignola tinha interesse total no filme que saiu ano passado, velho. Nossa. Caraca, Olha, assim, não eu sei não se vou tá- falar muito porque eu não assisti, mas agora, depois dessa leitura, eu acho que eu vou querer assistir só pra ver o que fizeram. Eu vou te falar que assim, eu vou acabar assistindo e é capaz que eu me divirta porque eu já vou esperar uma bela bomba mesmo. Isso é verdade. Se você for com a estimativa lá no chão, com a expectativa o lá que no chão, entregar aí tá bom, beleza. né? É isso aí. Com certeza. Legal. Bom, mas e aí, cara? O Hellboy tá lá naquela mansão sinistra, que ninguém acende uma luz, né? Cara, bom, aqui tem pouco espaço para papo, né? Logo ele é atacado e aí a gente já começa a ver algumas características que vão se tornar presentes em todas as histórias do Hellboy, praticamente. Ele sempre cai. Que interessante, né? Toda história ele cai. Toda história. Eu acho que o Mike Mignola deve ser especialista em desenhar os personagens caindo, alguma coisa assim. Ele sempre cai xingando. É verdade, mano. E a outra cara, ele atira muito mal. Sim. Ele até fala várias vezes que tem um personagem lá que era tipo um herói da guerra que tentou ensinar ele a atirar. E só que ele diz que a mira dele é terrível. E cara, assim, eu tenho a explicação óbvia pra isso. É provável que ele seja destro. Verdade. Aí ele não uma consegue boa, engatilhar. Fábio, Ele não boa. consegue segurar a arma com a mão direita. Então ele atira com a esquerda, cara. Atira mal, mano. É muito interessante mesmo. Que ironia. Já pensou? Gênio Mike Mignola, né? Mas até porque é muito mais legal a gente ver ele saindo na porrada, né? Com certeza. Nossa, Pra que ele totalmente. tem todos aqueles músculos, né? E aquela mão enorme. Exato. Se ele ficasse no cantinho lá só atirando, não ia ter graça, não. Não mesmo. E assim, né? Eu não sei se vocês repararam, mas pra mim, pelo menos, é uma diferença muito abrupta, né? Porque a gente estava discutindo sobre as partes de investigação e as partes de porrada, né? Você repara até na quantidade de balões das páginas. É agressiva a diferença, né? Ah, sim. Quando ele tá numa parte, conversando, é muito balão. Cara, quando ele vai pro pau, aparece 1 ou 2 na página e olha lá. Exato. Fica com o desenho, né? Fica aí com o desenho. Porque, pronto. tipo, a ideia dos caras é, tipo, não, quando a gente tá caindo na porrada, a gente vai cair na porrada, né? Sim. Papo vai, papo vem, né? Soco vai, soco vem. Ele acaba descobrindo quem que tá por trás, né? Do que tá acontecendo, que Sim. é o Rasputin, né? Que ele voltou dos mortos, né? Voltou dos mortos, e ele que era o que a família, o que tava na Antártida lá, que a família tava atrás, né? Ele e um demônio cthulhiano, Lovecraftiano, que seria o mensageiro da grande besta, da besta do dragão de 7 cabeças, cujo Hellboy é peça-chave para invocar esse dragão e é o grande objetivo do Rasputin, né? É usar, né, o Hellboy. Usar o Hellboy para invocar o Ogdru-Jahad. Cara, eu fico um pouco encantado como sempre essas coisas de referência a Lovecraft dão certo. Sim. Sempre funciona, cara, mas né? É que é um terror primitivo excelente, né, cara? Sim. Que é tipo, é o medo do oculto, né? Assim, é engraçado a gente falar de Lovecraft dentro do Hellboy, porque o Hellboy é um diabão poderoso, né? É um super-herói. Sim, né? fato. Digamos assim. E quando a gente fala de Lovecraft, a gente traz aí o referenciado horror cósmico e a gente começa a falar da insignificância do homem, né? Perante o desconhecido, né? Então, meio assim, mas beleza. Então o Hellboy é insignificante também, tipo, é uma coisa que parece até que não casa, né? Mas casa muito bem. Dá certo, Dá muito certo. Casa mesmo. Mas olha, vamos alinhar aqui que essa história, a partir de agora, ela é meio que isso, né? É meio que o confronto do Hellboy com o, digamos, não o criador, né? A pessoa que trouxe ele para o mundo dos humanos. E o Rasputin conta, né, a história de origem e tudo mais, mas ela meio que fica nisso, né? Tem umas revelações, né? Isso, tem umas revelações,
Mas a metade da história, assim, da metade pro final, é essa luta mental e estratégia de um e de outro, e a gente fica sabendo de background, de como as coisas aconteceram. Mas, assim, em questão de ambiente, ela não sai dali, né? Ela fica na mansão. Não mesmo. E uma mansão bem macabra, né? Tem até fantasmas. Tem mesmo, nossa. Não, e no fim, quem resolve tudo é a Liz Sherman, né? A gente vê que se tem alguém poderoso aqui, é a Liz Sherman. Exato. E o Sapiens também, né? Que ele usa um arpão. É verdade, Né? Ele usa um arpão que marca o Rasputin pra sempre, né? Sim. Além do arpão, né, o Rasputin é queimado vivo. Queimado vivo. Não, pensa num cara que morreu de várias maneiras, é esse aí. Sim. Porque é verdade, tem até, antes, né, de começar a história, tem lá aquele glossário, né, explicando, que eu acho que é muito valioso aquilo, explicando, né, quem são essas personalidades que ele vai citar no meio da história, e ele tem uma mini história lá, uma biografia, né, do Rasputin, cara, nossa... Caramba, o cara... Dizem, né, que ele morreu 7 vezes de tanta tentativa de morte com o Rasputin. Cara, e o epílogo dessa primeira minissérie não podia ser melhor, né? Porque já mostra nazistas sendo descongelados, né? Sim. E o visual desses nazistas, cara? Tem um que anda com uma máscara de ferro. Tipo, porque sim, tá ligado? Porque sim, exato. Porque eu sou mal. Entendeu? E pessoas más usam máscara. É isso, cara. É muito bom, né, cara? Sementes da Destruição, muito bom. Essa história, não. Qual que foi pro filme? Essa história foi pro filme? Essa história, foi, né? Cara, eu acho que com foi. Certeza. Não, mas na verdade é uma mescla dessa com a seguinte. É verdade. Ela começa muito demônio, nessa, né? O começo é totalmente essa aqui. A origem, então. Sim. Verdade. Mas e aí, vamos passar para a história vencedora do Prêmio Eisner ou vamos contar aqui os 2 contos menores ali? Os Lobos de Santo Agostinho. Que é lindo. É lindo demais, né, velho? Muito bacana, né? Nossa, eu vou te falar que eu me arrepiava com... Quando a gente ia sabendo do que aconteceu no passado, eu falava, só isso aqui dá uma HQ gigante, sabe? Dá pra contar a história. E o cara desperdiça em 2 linhas ali. Eu falei, não! Essa história é louco boa. mesmo, velho. É sensacional. Eu acho que eram 2 edições. Nossa, é muito legal, velho. Tipo, tem fantasma, tem lobos, né? Não, e é legal que assim, né? É mais um daqueles... né, como chama, de cidades desertas, né, que a gente tem muito nos Estados Unidos, né, cidades mortas Sim. E macabras, e por que ela é macabra, e qual que é a maldição que há por trás dela. Exato. Assim, como quase tudo, ela tá baseada na ignorância humana, né, porque é um cara que não sabe o que é aquela imagem, ele julga que é um negócio do mal e condena a cidade toda ali, né? Sim. Então, ou seja, quando o cara não tem o conhecimento, é muito fácil ele fazer uma coisa errada. Com certeza. E que condenação, né, cara? Exato, porque ele fala assim, ó, vocês vão se transformar em lobos e vocês vão se alimentar de outros humanos. Só que vocês vão ter a consciência de um humano para saber o quão animal você tá sendo, né? Alguma coisa do tipo. Isso me lembrou muito até o mito da Bela e a Fera, né? Com esse negócio da praga, Caraca. Né? Eu achei, mano. É mesmo? Eu achei que a fera só dançava, meu. Que história é essa? Não, uma frase aqui, cara. A companheira do Hellboy, né, a doutora, a professora universitária e tal, ela fala assim, olha, eu não descobri nenhuma bizarrice sobre a cidade e nem a Santa Inquisição descobriu. E olha que aqueles merdas achavam demônios em tudo que é canto. Nossa, velho. Cara, demais isso. É muito demais. legal, cara. Eu acho que aí que é engraçado também o conhecimento histórico, né? Porque ele começa de novo a mesclar mitologia com a parte histórica, né? Inquisição. Não, né? e o legal das histórias do Hellboy é que é isso, tem alguma coisa de folclore? Se tem alguma coisa de folclore, de mitologia, o Mike Mignola dá um jeito de enfiar e o Hellboy dá umas porradas. Será que um dia a gente vai ver Hellboy e Saci Pererê, cara? Olha, não duvido não, Eu hein? não duvido, hein? Acho que só alguém mandar um livrinho lá de folclore brasileiro pro Mike Mignola que logo sai alguma coisa. É verdade. Seria legal. É verdade. Você já não teve alguma coisa, cara? Será, cara? Hellboy no Brasil? Assim, em uma das histórias ele fala, né, que esteve no Brasil, um nazista
O nazista encontra lá uma cabeça que tava. Era uma cabeça de um. No Macapá, né? de Macapá, um nazista verdade. que tinha um refúgio aqui no Brasil. Uma cabeça de um nazista em conserva, cara. Exato. Ou seja, ele. Só falta alguém dar um empurrãozinho pra ele conhecer o folclore aqui nosso. Só. E no conto do Caixão Acorrentado? Cara, eu já vou te falar que esse título é animal, cara. Esse é embaçado, hein? Não, total. É animal, cara. O Caixão Acorrentado, você fica assim. Porque assim, o caixão ele simboliza a morte e tal, um negócio de a pessoa foi descansar. Mas a pessoa era tão, assim, o medo daquela pessoa voltar era tão grande que as pessoas acorrentaram o caixão, né? É. Cara, isso é demais. Sim. E ela se alinha muito com a origem, né, do Hellboy, né? Eu acho que vale a pena comentar, né? O Caixão Acorrentado, na verdade, era uma bruxa que renunciou ao demônio, né? E se voltou pra Deus. E ela, assim, antes de morrer, ela tinha muito medo do demônio vir pegar a alma dela, né? Porque ela mesma já tinha vendido a alma pro demônio, né? E então ela pede para os próprios filhos dela acorrentarem o caixão. E os filhos dela são um padre e uma freira. Então depois que a mulher morre, os filhos dele acorrentam o caixão, só que o demônio vem buscar de qualquer jeito. Não é uma corrente. Não é uma corrente que vai impedir o demônio. E, cara, que visual desse demônio, hein? Nossa, O mano. interessante dessa história é que o Hellboy ele é de segundo plano, né? Ele não participa ativamente Ele da só história. acompanha, Ele né? presencia o que aconteceu no passado, né? Num passado, assim, bem remoto, Idade Média, né? É até um pouco sensível essa história, assim, ela tem uma temática um pouco forte e tal, né? Vai vir buscar e tal, mas ela traz aquele lance de origem mesmo do personagem, ela é bem legal. E é curtinha, né? Uma história bem curtinha. Sim, é uma origem. A gente tem aqui um vislumbre de como que o Hellboy foi parar ali. Mas tem mais coisa mais pra frente. Tá? Não é só isso. Legal, mas, legal. Cara, isso aqui é muito bom. E aí a gente chega na minissérie seguinte, O Despertar do Demônio, onde o bicho pega de novo. Se a gente tava falando que tinha ação nas outras histórias, essa aqui não para, Não. né? E, de novo, né, temos lá Hellboy investigando nazistas, ele de novo caindo, né, em cima de nazistas. Como é verdade, é uma coisa que eu não tinha reparado. Toda hora ele tá caindo, toda hora tem um também buraco. Não tinha olhado muito afinco nisso, não. Legal. Nessa história em especial é bem engraçado, né? Quando que ele pega lá o jetpack, o cientista jura pra ele que vai dar certo, e ele pula do avião com aquilo. O negócio falha. Tipo, o negócio não liga, na hora que liga explode, meu. Não, ele cai em Cai em brasa, em né? cima Ele dos cai em nazistas. brasa, é absurdo. Cara, eles são os nazistas de videogame mesmo, velho. E é legal que ela reconhece na hora, né, que é o Hellboy. Ah, também, né? Vermelhão, com uma cauda. Uma puta O macaco, né, ele é chamado de macaco. da hora. E assim, a gente acaba descobrindo que é o Rasputin novamente, né? De novo, não adianta matar, ele volta. Não, só que agora pelo menos é o fantasma É, e- dele só, né? É verdade. E a gente meio que percebe já que ele vai ser o arqui-inimigo dele, né? Assim. Eu não sei durante quanto tempo, mas pelo menos no início ele tá no encalço ali do Hellboy. Dessa vez o Hellboy enfrenta vampiros também, né? Vampiros, árpias e afins, né? É verdade, tem porrada Sim, pra todo Porrada mundo, pra né, todo cara? mundo. Não, cara, passa por toda a mitologia, né? De novo, né? Cara, mas eu acho muito legal, o Mike Mignola aproveitar que o Rasputin é um feiticeiro russo e meter a Baba Yaga no meio, cara. Sim, Não, é foi lindo, demais, velho. foi demais. E a Baba Yaga dá trabalho linda pro mesmo. Hellboy depois, hein? é mesmo. Meu, tem tudo a ver, né, cara? A Baba Yaga é como se fosse um bicho-papão. Na Rússia, é é isso? tipo isso, um bicho-papão russo. É bem isso. Sabe o que veio na cabeça? John Wick. Não, pra Nossa. gente aqui no No filme aqui no chamam de Baba ocidente, Yaga, né? Sim, era o apelido dele, né? Porque ele era o bicho papão, né? Exato, é só um cara que tem um conhecimento mesmo, né, de ir atrás, de pesquisa, porque isso aqui não é um achismo. O cara pesquisa pra chegar nesse resultado, Não, né? totalmente. É Não, demais, cara. e aqui tem muita, né, nessa minissérie especial tem muito mais coisa. Ele enfia um homúnculo no meio, um homem artificial. Sim, é verdade. Tem
verdade. tem o nazista da cabeça em conserva. Tem uma casa com um pé de Uma galinha, casa com né? pés de galinha. Caramba. Esse homúnculo, ele depois ele vai pro Biru? Vai. Ah, que legal, cara. Então, Eu já tinha escutado falar sobre isso. a história que vem na sequência, no encadernado aqui, depois do Despertar do Demônio, a Quase um Deus, é praticamente um homúnculo que protagoniza. Nossa, que legal, cara. Caraca. É da hora, é meio que uma sequência do que acontece com o homúnculo. Por isso que é importante, né, você pegar esse compilado aqui, porque ele tá numa ordem cronológica mesmo, né? Então ele faz todo sentido você ter uma ordem correta de leitura, digamos assim, né? É isso aí. Cara, que legal, Hellboy. Bom É mesmo. muito bom, né? Bom, no fim das contas, o Hellboy é aprisionado e aí tem uma cena bem parecida com aquela do filme, né? Com a ideia do chifre, você isso, fala? Foi Nossa, chupinhado aquilo daqui. é muito bonito. Sim, com certeza. Essa cena. Que eu acho que ilustra bem aquela história de negação mesmo. Tipo, ele escolhe quem ele quer ser, né? Tipo, ele até fala, eu escolho a porta número 3. Eu faço o que quiser da minha vida. É um tipo de sensação que você precisa ler. A gente faz um programa desse que é pra vocês ficarem com vontade de ir atrás, de conhecer. Com certeza. Quem né, leu, discute com a gente. Mas o importante é você consumir, né? Porque você faz esse mercado continuar, né? A gente ter boas histórias e nossos personagens não tem favoritos muito continuar. como a gente passar o que a gente tá sentindo lendo. De fato. Exato. E isso é importante. Leiam esse negócio, comprem, porque a Mitos tem que lançar os ônibus do BPDP também. Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que deu pra gente passar aqui um geral aqui, pelo menos da origem, das histórias ali, dos primeiros confrontos ali do Hellboy, né? Deu pra... Quem não conhece o personagem dos quadrinhos, deu pra ter uma ideia, né? E também ficar aquele gostinho de querer que ele volte, né? Porque Hellboy tem muita história, né, gente? Bastante história. Com certeza. Bastante história. Cara, demais. Bom, se você gostou desse programa, quer ouvir mais sobre Hellboy, pede aí pra gente, manda mensagem aí. É muito fácil você participar, é só você mandar um e-mail para contato@hqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, também pode entrar em contato com a gente por lá. No Instagram e no Facebook é só pesquisar o @podcasthqueiros. Bom, pessoal, eu queria convidar aqui quem está ouvindo a gente a entrar no nosso grupo do WhatsApp, né? Lá conhecer os nossos padrinhos, ter um contato direto com a gente 24 horas por dia, e é muito simples, é só acessar o PicPay ou o Catarse e conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, onde a gente oferece recompensas que vão desde entrar no nosso grupo de padrinhos, ter acesso a episódios secretos, escolher tema de programa. Cara, é só entrar lá, ver o que o seu coração manda, né, pra você ajudar o nosso projeto aqui. E é isso, cara, você consegue ajudar a gente com quantias a partir de R$1. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Conto com vocês na próxima semana. Isso aí. Com certeza. Falou. Beleza, valeu. Falou.